Bom dia, gente, de um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Dá um oi, vó. Oi. Acabamos de acordar, agora é umas 7h06 da manhã aqui no Egito. Eu acabei de acordar, então eu estou sem maquiagem, meu cabelo tá meio bagunçado. A gente acordou, era na verdade umas 6h45, só que aí eu fiquei enrolando na cama até umas 6h58 e aí eu levantei para me arrumar rapidinho. Agora eu vou fazer minha meditação aqui. Vou fazer essa meditação, que é a meditação dos jovens de 2026, que é rapidinho, eu leio em 5 minutos. E logo depois a gente vai descer para tomar o café da manhã. E aí depois eu volto aqui para me arrumar certinho, para sair hoje para passear. Ó, gente, eu comprei não. Eu peguei aqui 2 pãezinhos mais árabes pra provar, porque ontem eu provei o doce árabe e teve gente falando nos stories que queria ter visto minha reação provando. Ontem eu não gravei, porque eu tava muito cansada. Também eu fiquei um pouco traumatizada depois daquela experiência ali com o macarrão, então eu decidi não filmar minha reação. Esses dois aqui parecem 2 docinhos árabes e eu vou provar. O primeiro que eu vou provar é um que parece ter um pistache em cima, que é um mais brilhoso, não é a massa folhada. É muito doce. Eu acho que tem mel. E eu acho que não é pistache não, acho que são nozes. É gostoso, mas é muito doce. Muito doce. Agora eu vou provar a massa folhada. Esse é bom. Esse é simplesmente uma massa folhada com canela. Mas é gostoso também. Eu acho que eu gostei mais da massa folhada do que do outro. Porque do outro, gente, olha que paladar de brasileiro. É doce, mas esse aqui é muito doce. Chegamos agora, gente, do café. Agora é um pouco mais de 8 horas da manhã. Tô esperando a avó terminar de se arrumar pra gente ir pro ônibus. Porque aqui a gente vai andar com um ônibus. Nesse ônibus tem um acompanhante e tem um guia também. Esses dois, eles falam ou espanhol ou português. São 2 ônibus. São 90 pessoas no total. Eu vim aqui falar com vocês sobre 3 coisinhas que acontecem aqui que eu acho que vocês deveriam saber. Porque fala um pouco sobre cultura do país e essas coisas. Primeira coisa que eu notei aqui, quando eu cheguei, é que o ar aqui é muito seco, como já era de se esperar, porque é um deserto. Então, por exemplo, meu nariz já sangrou 2 vezes. E aí eu tô sobrevivendo à base de soro fisiológico. Eu comprei esse potinho de soro fisiológico lá em São Paulo e eu trouxe justamente porque eu imaginei que isso poderia acontecer. E aí eu tô sobrevivendo de soro fisiológico e mesmo assim, às vezes meu nariz ainda tá sangrando, pra vocês verem como é seco aqui. Segunda coisa também é que eles fumam em lugares fechados. Não são em todos os lugares, pelo que eu pude notar, tem alguns lugares reservados para fumantes, mas eles podem fumar em lugares fechados. Só que a parte ruim é que isso deixa as coisas com um cheiro meio crônico de cigarro. Quando eu cheguei lá no aeroporto, eu comecei a sentir um cheiro de cigarro e eu ainda comentei e falei, nossa, tá com cheiro de cigarro. Minha mãe não sentiu, meu pai não sentiu. Na verdade, pro meu pai eu não perguntei não, mas minha mãe não sentiu, mas a minha avó sentiu. E aí, chegando no hotel, eu ainda pensei, mais cheiro de cigarro, e aí no quarto não tem, mas no corredor tem. E aí, quando a gente desceu lá pro café da manhã não, ontem de noite pra gente procurar o restaurante do hotel pra jantar, tinha um lugar com isqueiro nas mesas, dentro do restaurante. E aí eu percebi que eles fumavam em lugares fechados e por isso que às vezes tem um cheiro muito forte de cigarro aqui nos lugares. E a terceira coisa, bem interessante, que eu preciso contar pra vocês, essa é uma dica mais de sobrevivência pra quem vier pra cá também. A gente não pode, de jeito nenhum, tomar a água encanada aqui do Egito. O nosso guia, o Rógio, que é o que cuida da parte logística, como eu falei no vídeo de ontem, ele disse que aqui no Egito tem uma bactéria na água que os egípcios eles são acostumados, mas que para nós brasileiros que não estamos acostumados é uma bactéria que causa muita diarreia. E é uma diarreia que ele falou assim bem catastrófica até. E aí ele recomendou a gente não tomar de jeito nenhum a água e na verdade nem colocar na boca. Então a gente não pode colocar na boca quando a gente tá tomando banho, a gente não pode nem escovar o dente com essa água, a gente tem que escovar o dente com água mineral, água de garrafinha. Até aqui nesse hotel, como é um hotel um pouco maior, um hotel da capital, eles fervem a água, então não tem tanto problema assim você, por exemplo, colocar na boca para escovar o dente, mas ainda não é recomendável beber. Mas no resto do Egito, e depois a gente vai para outras cidades, a gente não vai ficar só em Cairo, não pode colocar a água na boca, nem para escovar o dente. É algo meio assustador até. Inclusive, hoje de manhã eu me esqueci e coloquei, mas como aqui eles servem a água, menos mal, mas eu não posso deixar isso acontecer nos outros hotéis.
Agora eu vou esperar minha avó terminar de se arrumar pra gente descer, que às 8h15 o nosso ônibus sai. A partir de agora, os vlogs vão ser atemporais. Ou seja, uma parte vai ser gravada aqui no hotel, eu explicando as atrações, explicando tudo que tá acontecendo, enquanto outra parte vai ser gravada durante o dia. Tô fazendo assim porque não dá pra gravar sempre nas atrações, mas tem muitas coisas que eu presto atenção e quero falar pra vocês, e eu decido gravar aqui no hotel. O nosso passeio, tanto aqui no Egito quanto em Israel, ele é feito por meio de tours guiados com um guia local. Esse guia é do local, como eu falei, e ele fala português. E são por meio de ônibus. Então a gente entra num ônibus, esse ônibus vai ficar com a gente até o final da nossa estadia nesse país. E o guia também. E esse guia vai explicar pra gente muito da cultura local, da economia local e, é claro, dos lugares que a gente está visitando. Só um minutinho. Então, por exemplo, uma das coisas que o nosso guia nos explicou enquanto a gente passeava pela cidade de ônibus até chegar na nossa primeira atração, que foram as pirâmides de Gizé, é que o Egito tem muito petróleo aqui no subsolo, mas tem poucas empresas para explorar, porque 60% do petróleo explorado por essas empresas, pela lei egípcia, pelo que eu pude entender, vai ficar para o governo, enquanto 40% fica para essas empresas, e aí essas empresas não querem muito. Em contrapartida, o Egito sobrevive muito de gás natural e também do turismo, que é a terceira economia local, acho que eu posso falar desse jeito. Inclusive, o novo governo justamente percebeu isso, que aqui sobrevive muito do turismo e está investindo mais no turismo. Então, consequentemente, está um pouco mais seguro do que era alguns anos atrás. Ainda tá complicado, como vocês vão perceber durante o vídeo, que eu vou contar algumas coisas assim, meio, né, assim que a gente não vê em tantos países, mas tá bem melhor e tende a melhorar daqui pra frente. Então, se você quiser vir pro Egito, você pode esperar um pouquinho e aí daqui a alguns anos você vem, que provavelmente vai estar bem melhor. Outra coisa meio interessante que ele contou aqui sobre a cultura local e sobre a sociedade é que no Egito não existe salário mínimo. E aí, por conta disso, a gente vê muitas pessoas vivendo muito bem, mas a gente também vê gente muito pobre. Nós estamos hospedados numa área que se chama meio que Novo Cairo, pelo que eu pude entender. É como se fosse uma Brasília da vida. Esse local aqui foi construído para ser uma parte administrativa do Egito. E é novo, eu acho que é de 15 anos pra cá, não é 5 não. Mas é relativamente recente. Nós estamos hospedados aqui, mas nós vamos para o Cairo normal e também para o Antigo Cairo. No Antigo Cairo é onde estão as pirâmides de Gizé, que foi o que a gente visitou hoje. E o Cairo normal é a cidade normal do Cairo. No nosso programa Família, vamos começar hoje para de 7 maravilhas do mundo antigo. Cerca de muralhas, tem tamanho de Singapura, 170 mil hectares de terra. Tem o prédio mais alto do Egito e, de verdade, da África. 385 metros de altura. Já temos novo aeroporto aqui neste espaço. Inclusive, essa névoa que vocês estão vendo aqui nas filmagens é assustador, porque ela é uma junção de dois fatores. O primeiro é o clima, a gente está mais no inverno. Então, por conta das baixas temperaturas, acontece algo que os vestibulantes conhecem muito como inversão térmica. Só que, o que é essa poeira? É poluição. Pois é, gente, isso aí, essa névoa, é poluição. É um pouco assustador parar para pensar nisso, porque é muito nevoeiro que tem aqui no Egito. Talvez aqui neste país a maioria, 85% quase, são muçulmanos. Nota aqui está o prédio, o prédio. Só construção civil. Nota que todos os prédios têm a mesma cor marrom, bege, assim. O cor que adapta com a tempestade da areia. No Cairo normal eu vi alguns prédios um pouco mais altos dos que eu tinha visto anteriormente ontem. Só que ainda assim são prédios com essa mesma coloração que parece uma areia. Lembra muito o deserto, por mais que sejam mais altos. A gente teve que passar pela cidade do Cairo para chegar nas pirâmides. De madeira e bombal, para criar bombos. Os egípcios gostam muito de comer carne de bombo, recheado com arroz, com trigo. Ó, pessoal, chegamos aqui nas pirâmides. Esse aqui é o lugar que a gente tá esperando pra entrar. Nós estamos com um grupo grande, então até todo mundo passar o bilhete demora um tempinho. Dá oi, Mikael.
Só que aqui teve uma checagem de segurança também com raio-x, detector de metal, e aí até todo mundo passar o bilhete, etc. A gente tá demorando, esperando um pouquinho. Mas já estamos aqui no Parque das Pirâmides. Ó, essa maquete aqui é uma maquete das casas dos construtores das pirâmides. Eles moravam em uma vila e nessa vila as casas eram feitas principalmente de galerias. Aqui tem um desenho para mostrar para vocês. Nessas galerias eles moravam. Meu Deus, perdi minha avó. Tá ali. Deserto aberto desde Marrocos até norte de Egito. Toda essa parte do deserto nós chamamos de deserto de Saara, que não tem nuvens, não tem montanhas, tem só ondas, parte de, desculpa, dunas. Toda essa infraestrutura nova há 2 anos. Segunda parada nossa, vamos primeiro conhecer o que significa pirâmide, depois voltamos para esse espaço. Aqui família vai ser passeio fantástico. Mas que calor! Dai água para Yayô, dai água para Yayá. A pirâmide maior é a pirâmide de Quéops, que é o platô alto de terra de Kefren mais elevado 10 metros. Tudo que é à esquerda é novo. Uma coisa interessante a aprender que revestimento para proteger o corpo de pirâmide em todos os sentidos significa para não saber onde há a porta de entrada, para proteger o corpo de pirâmide exterior. Como caiu esta parte de cima? Caiu com horizão, caiu com terremoto. Feito de quê? Feito de gesso. Largura de cada lado 230 metros quadrados. A pirâmide de Quéops tem 2.300.000 peças de pedra. A pedra exterior chama pedra de calcário. A pedra interior chama pedra de granito, granito rosa, da cidade de Assuá. Chegou aqui um líder francês, chama Napoleão Bonaparte. Acredita a frase dele, muito importante esta frase. Todos nós temos medo do tempo, mas o tempo tem medo das pirâmides. Quando acaba as pirâmides, acaba o mundo. Buraco, cima. A porta original. Este buraco aqui, porta nova. Quando esta porta nova? 820 depois de Cristo, na época dos muçulmanos. Sempre ao lado norte, as portas de entrada, porque ao lado de uma cintura, chama cintura de Órion. Cintura de Órion são sequência de estrelas ao lado norte. Por isso, não é por acaso, nós temos 3 pirâmides. Sabe a favor de quê? A favor das 3 Marias. Essa alma terminou, vai para onde? Vai para a estrela. Esperando para quê? Esperando até final de vida. Entra na múmia, fica o corpo vivo. Todas as pirâmides têm estrela por cima. Como foram construídas as pirâmides? Tem 3 teorias. Uma teoria a dizer são andares. Primeiro andar, segundo andar, para cima. Segunda teoria que eu aceito mais. Com força de animais fazer rampas. Rodas. De baixo para cima. Terceira teoria, fazer parede, direita, esquerda, norte a sul. Foi grande sinal para os ladrões, onde há forma de triângulo, onde há ouro. Por isso foi a mudança para arranjar uma tumba escondida, onde, na zona de Vale dos Reis, em Luxor, acabou a ideia das pirâmides a partir do ano 1500 anos antes de Cristo. Tutankhamon, por exemplo, não ficou na pirâmide. Tutankhamon ficou na tumba escondida por baixo do nível de terra. A pirâmide nada mais do que uma tumba, guarda 2 coisas, guarda a múmia e a riqueza. Então por dentro foi corredores, quartos, pequenas, tão apertadas por dentro de granito. Chegou o granito de onde? Da cidade de Assuã. Então, uma coisa importante, qual data? 2550 anos antes de Cristo, esta prédio. Estamos a falar sobre 5.000 anos hoje em dia. Aqui à esquerda tem essas tumbas dos nobres, tumba quadrada, carpinteiro, médico, arquiteto, chefe de sacerdotes. Por que triângulo? Por causa da raiz do sol. Quantas pirâmides no Egito? 109 pirâmides. Nota esta parte branco à nossa frente. Faz parte do revestimento.
Todas as pirâmides foram lisas, a parte de cima dourado do ouro. Chegamos aqui na primeira pirâmide, que é a pirâmide de Quéops. São 3 pirâmides aqui, a gente tá vendo a primeira, cabelo na minha cara. A gente já tirou umas fotinhos e agora eu vou subir um pouquinho aqui nas pedras. O guia também já fez uma explicação que eu vou colocar aqui agora no vídeo, que eu consegui pegar, eu filmei uma parte. Vamos subir, vó, nas pedras? Em cima tem escada? Não, acho que não sei, vó. Mas eles... Ah, pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Vamos lá, então? A gente tem 20 minutos aqui. Ó, a gente acabou de sair ali das pirâmides. A gente voltou pro ônibus. Foi rapidinho, foi só uns 30 minutinhos. E a gente vai pra agora outro ponto, mas não posso deixar de mostrar que eu comprei um monte de coisinha ali. Ó, várias coisinhas de pedra e uma eco bag também. Tem 3 piramidezinhas de pedra também. Tem que aproveitar, né, gente? Tô no Egito. Chegando no hotel eu mostro com mais detalhes. Tem umas coisinhas aqui que eu comprei pra dar de presente, daí eu não vou mostrar, mas o resto eu mostro. E agora eu vou mostrar pra vocês a primeira coisa que eu comprei aqui no Egito, que foi lá nas pirâmides. Inclusive, já quero deixar aqui algumas dicas. A gente visitou depois, durante esse dia, e eu vou comentar também, um mercado. E nesse mercado tinha exatamente as mesmas coisas que eles vendiam nas pirâmides. Poucas coisas tinha de novo. Tinha imã de geladeira nesse mercado que não tinha nas pirâmides e tinha chaveiro também. Mas de resto, gente, é tudo igual. A grande diferença é que nas pirâmides é infinitamente mais barato. Inclusive o nosso guia falou que não era, falou que no mercado era mais barato e infelizmente a galera complicou um pouco assim, pra não dizer se ferrou, mas se ferrou um pouco sim. Eu não tinha ouvido a orientação do guia e aí eu comprei nas pirâmides e eu não me arrependo. Eu recomendo que se vocês vierem, comprem nas pirâmides também. Por quê? Nas pirâmides você tem que saber negociar. Eles gostam que você negocie. Então, por exemplo, eu comprei umas coisinhas aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, que inicialmente eram $20, e eu consegui fazer o cara baixar pra 10. Eu vou mostrar agora pra vocês o que é que eu comprei. Eu comprei, gente, basicamente, essa bolsa aqui. E dentro dessa bolsa vem muitas decorações de pedra do Egito. Essa bolsa, mais tudo que tem aqui dentro, que eu já vou mostrar um pouquinho, foi $10. Eu consegui negociar e fazer ele baixar para $10. O segredo é, finge que não vai comprar, porque realmente eu não queria comprar. Eu notei que quando você finge que não vai comprar, ou pelo menos não quer comprar de verdade, eles vão baixando o preço até você levar. E foi o caso, eu queria comprar só essas piramidezinhas aqui, ó. Eu tava pensando em comprar ou essas daqui, que inclusive essas daqui eu vou dar pro Kevin, que vinham as 3, mas como elas são menorzinhas, o preço era diferente. Ou essas 3 aqui, ó, que tá bem ruim de ver, porque elas estão no saquinho, mas são 3 piramidezinhas. Eu não queria a bolsa inteira, só que o cara começou a me oferecer. E aí eu fui falando não, 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 até que ele fez o valor da bolsa pelo valor que era as pirâmides. Porque originalmente isso aqui era $10. E aí ele fez a bolsa inteira por $10. E aí, como vocês viram, veio a bolsa, veio essas piramidezinhas aqui, veio mais essas pirâmides que também são de pedra. Eu até vou abrir isso aqui porque elas são muito bonitinhas. Era o que inicialmente eu queria comprar. Porque são a coisa mais fofa. É bem estilo Egito, sabe? Olha só, essa aqui é a maior. Não tem só as pirâmides, tem outras coisas aqui também, como por exemplo um gatinho. Inclusive, galera que vai ganhar presente de mim, por favor, não vejam esse vídeo, porque eu tô falando de valores. Tem até a esfinge. A esfinge não é assim, tá, gente? A esfinge, ela é um leão mesmo, como vocês vão ver na filmagem. Ela não tá no meio de uma pirâmide. Mas aqui está. E tudo bem. E tem 2 faraós aqui também. Aqui é a segunda parada que a gente tem, que é onde tem uma vista panorâmica das pirâmides. Quero ver se eu tiro uma foto. Ali também tem passeio de camelo, mas a gente não vai andar porque a gente vai andar de camelo em outra parte da viagem. Olha só, gente, aqui é o deserto do Saara. Vai falando uma linha.
Assim, aí agora você encaixa. Vai ter que tipo, pegar mais assim, ó. Assim, isso, vai falar. Fica de alabastro no chão. Aqui à direita tem para de farol. Nós vamos entrar aqui dentro. Aproveitamos a nossa visita. Este aqui, direita, templo chama templo de mumificação, onde ficou o faraó mumificado. E por baixo, acredita, passou aqui Rio Nilo. Água. Eles botavam só terra no barro no meio, né? Aprender esta história linda. Era uma vez. Filha, era uma vez. O faraó chama Carlos III. Como chama? Carlos III. Morreu no palácio. Atravessou o rio Nilo para ser mumificado. E aqui chama templo de mumificação. Como foi a cerimônia de mumificação? Eles fazem duas aberturas do corpo, guardam os 4 órgãos, os 4 vezes, querem usar na próxima vida. Estômago, intestinos, fígado, pulmão. Repita atrás de mim. Outra vez. O coração fica na múmia. Por que o coração fica na múmia? O coração, que nós precisamos de juízo final, que vai ser a balança de um lado, pena de avustros, sempre de justiça. Se esta pena pesada, vai para isso. Se esta pena leve, entra no inferno. Depois, instrumento de bronze dentro do nariz, para receber o cérebro através do nariz. Depois, outro instrumento que fica a boca aberta. As múmias têm a boca aberta. Facilita falar com Deus. O corpo de morte fica durante 70 dias. O produto se chama alcatrão. Sabe o que é alcatrão? Produto preto, petróleo. Seca tudo que ele tem. Depois toma banho. Depois fecha de linho. Depois tem uma máscara. E depois cada sarcófago, cada múmia tem 3 sarcófagos. Por que 3? Porque o egípcio antigo descobriu que o bebê, quando fica no útero de mãe, fica protegendo para 3 camadas. E no final fica desta posição, quer dizer, já está mumificado. E este estilo de ser cerimônia fica neste templo de Rei Efren antigo. Vamos juntos para conhecer o esfinge agora. Vista muito interessante de Egito. Aqui, família, nós achamos corpo de leão, cara de faraó. Por que escolhe a corpo de leão? Porque leão é o animal mais forte do Egito. Por isso, eles escolheram o corpo de leão de tamanho 73 metros de largura. 73 metros de largura. Altura e 20 metros. Nota, o barco de cima tem serpente, símbolo de segurança, nariz distribuído por um muçulmano, que não aceitava a religião egípcia antiga. Só Deus Allah, Deus dos muçulmanos, e a barba curva, quer dizer morte. Que pedaço desta barba está hoje em dia no Museu Britânico em Londres. Nota a cor de rosa, parte de cima, cor de rosa, cor de vida, cor de nascer do sol. Ainda foi pintado totalmente de pedra com cor de rosa. Tempo livre para as fotos. Saímos agora da Esfinge, a gente saiu do Parque das Pirâmides e a gente agora tá indo ver o papiro, um papiro de verdade, e entender a história. E aí depois a gente vai almoçar. Não tem matrícula, não tem placa, não tem multa, não tem juízo. Não tem motorista. E vão ver agora o... Primavera Árabe.
Aqui, camisa amarela. A folha de papiro, família, feita desta branco, olha aqui. Não é a casca lisa exterior verde, não. Parte branco à nossa frente aqui, tá bom? Esta planta sagrada, quando fica na água, fica branca quando fica pouco tempo. Quando mais tempo, fica escura, oxida, né? Olha aqui, daí branco, daí aqui castanho. Castanho significa mais tempo na água, branco menos tempo na água. Muito resistente esta folha. Até o povo egípcio antigamente faziam sapatos, sandálias, mesas, cadeiras feitas desta produto. Imagina como é a importância. A folha de papiro, uma folha bem documentada para você. Árvore de vida. Olha aqui, não perde esta ideia. Árvore de vida. Árvore de vida mostra etapas de vida. Nascimento, juventude, adulto, as duas asas abertas de Ava, o morte, ao lado do pôr do sol. Então, nascer do sol, vida, pôr do sol, morte. Olha aqui, variedade de folha famosa de papiro. Temos uma coisa super interessante de mapa de Egito. Talvez vocês não conheçam todo o Egito. De verdade, eu sempre disse até breve que nós encontramos juntos, encontramos nossa família e ver o cruzeiro no Rio Nilo. O cruzeiro começa da cidade do Luxor para Rio Nilo em Assuã. Delta, parte do norte de Egito. O Rio Nilo começa do sul para o norte. Aqui canal de Suez, que separa dois continentes, o continente da África e a Ásia. Praias mais lindas, Sharm el-Sheikh e Taba, Terra Prometida. Todos os lugares famosos de Egito, que é à nossa frente neste mapa. Hoje meu nome é Alá, sou a guia local aqui. Hoje vou explicar para vocês uma ideia breve sobre a planta do papiro e como os antigos egípcios fizeram o papel da mesma planta. Essa é a planta do papiro, uma planta aquática e tropical, que precisa muita água e calor para crescer. A planta do papiro era planta sagrada por duas razões. A primeira, sua flor que tem uma forma dos raios solares, sempre do Amun-Ra. Amun-Ra era deus do sol. A segunda, por sua caule, que tem uma forma piramidal, símbolo da eternidade. Para fazer o papel, temos que cortar o caule a acordo do tamanho que queremos. Se queremos grande, médio ou pequeno. Por exemplo, usamos esse tamanho. O primeiro, cortamos a casca verde. Notamos que é forte, flexível. Por isso os antigos egípcios utilizavam para fazer camas, sandálias, barcos e outras coisas. Mas a parte mais importante é a parte branca ou miolo, e cortamos em folhas finas. Mas notamos que é frágil e estraga facilmente, porque tem muita água e açúcar. E para tirar a água, usamos o martelo. Esse para pegar esse homem. Vou bater. O que eu fiz para você? Vou bater. Olha só, E depois o olho. esse é depois do martelo. Esse depois o martelo. Essa menina tem o coração peludo. Agora fica forte e flexível. Mas ainda tem a mesma quantidade do açúcar. Por isso deixamos na água. Por 6 dias se queremos um cor branco, 12 dias se queremos um cor marrom. Mas tempo na água ficará mais escuro. E depois trazemos 2 folhas do algodão e vamos as folhas na forma vertical e horizontal.
colocamos na prensa. Outros 6 dias. 6 dias e uma semana. Depois de 6 dias, vamos ter o papel como este, forte, flexível. Mas aqui no Egito temos 2 tipos de papel. Um que se vende na rua é o falso feito por bananeira ou cana do açúcar, mas este aí é forte. E para diferenciar entre os dois, colocamos nápoles. Se temos as folhas na forma verticais e horizontais, então a folha é verdadeira, mas a outra aí branca totalmente. E depois mandamos a Faculdade de Belas Artes para fazer essas pinturas, que são réplicas das pinturas que estão nos símbolos e os túmulos. E aqui temos o primeiro planetário no mundo. Aqui temos 4 pares de Deus Horus, Deus da proteção, que indicam 4 pontos cardeais. E 4 figuras de Deus Atum, deusa da maternidade, que indicam 4 estações do ano. No total são 12, que indicam 12 meses do ano, e suas mãos abertas 24, que indicam 24 horas do dia. É muito caro comprar um papiro lá. Eles não deixaram filmar muito, mas os papiros menorzinhos, desse tamanho mais ou menos, era $36. A minha mãe, ela ganhou um papiro. Ela ganhou por ser guia, por ela estar levando o grupo, claro. Era um papiro desse tamanho, da Árvore da Vida. Eu não consigo mostrar o que a gente ganhou agora, porque tá dentro de um envelope. É, na verdade, um rolinho, assim, parece um rolinho de diploma, justamente para ele não correr o risco de estragar durante a viagem. Então a gente só vai abrir no Brasil, não vou mostrar agora. Almoçamos aqui já. Eu acabei esquecendo de filmar meu prato, gente, mas é um buffet livre, $15 por pessoa, que foi aqui. A comida deles é até um pouco parecida com a nossa, comida egípcia, só que é uma comida com muita pimenta, então eu tô passando um pouco de trabalho. Porque vocês sabem que pimenta me faz mal. Mas é uma comida, assim, parecida, sabe? Eu comi, por exemplo, macarrão, peguei uma beterraba. Inclusive, não recomendam a gente comer salada crua aqui, justamente por conta da água que eu já expliquei pra vocês. Peguei um arroz, parece um arroz grego, assim, e purê de batata e essas coisas. Inclusive, eu fiquei bem abismada que o purê de batata tinha pimenta também. A única coisa que me deixou um pouco transtornada foi que eu peguei uma gelatina de sobremesa. E aí quando eu fui comer gelatina, eu cheirei a gelatina antes. Eu caí no erro de cheirar a gelatina e ela tinha cheio de chulé. Então, tirem suas próprias conclusões. Mas agora de manhã nós já vimos as pirâmides, a esfinge, a loja de papiro e só. Vamos ver o que a gente vai ver agora de tarde. Atenção aqui, família, nós temos alta qualidade de algodão egípcio. Melhor de toda parte do território da África, do Médio Oriente. Nós temos qualidade de algodão. Nós temos até 1.600 fios. Olha aqui, 1.600 fios. Essa qualidade de algodão, nós temos vários tamanhos, família. De roupa de cama, vários tamanhos. Tem Super King, King, Queen, cama de viúva, cama de solteiro. Essa qualidade famosa de qualidade de algodão. Minhas colegas aqui para ajudar vocês. Tem roupa típica egípcia, tem pashmina, tem de estilo de parte de algodão de camisetas. Roupa, olha aqui, com melhor qualidade pode achar o de algodão. Tá certo? Viemos agora numa loja de algodão egípcio. Minha avó, inclusive, comprou uma camiseta de time aqui de algodão egípcio. Eu, quando entrei na loja, eu fiquei desesperada. Por quê? Vocês sabem que eu tenho alergia a perfume, não é? E basicamente, nessa loja, eles davam muitas essências pra gente provar. Eu comecei a me desesperar também. As primeiras 2 essências que eu cheirei, que era uma de jasmim e a outra era de baunilha, elas não me deram muita alergia, assim. Na verdade, elas não me deram nenhuma alergia, pode-se dizer. Mas a partir da terceira, que foi lavanda, tudo começou a me dar vontade de espirrar. E aí eu parei de cheirar, porque senão eu ia morrer lá dentro, né?
Até a própria loja já tinha um cheiro forte de essência, de perfume, e eu tava quase surtando. Qual frasco de perfume em todo mundo tem 80% álcool e 20% essência? Tudo que temos aqui é essência pura concentrada. Como fazemos um processo de essência? Fazemos um processo de espremer para as flores, para termos o líquido das flores. E guardamos esse líquido em uma garrafa fechada, dentro do deserto, 6 meses. Por que 6 meses? 3 meses para fermentar, outros 3 meses para madurar, para estar como o vinho. Por exemplo, essa é uma garrafa de essência, 100% essência concentrada. Não tem álcool, não tem químico. Se deixamos essa garrafa assim, aberta, com aire, toda a vida, não cambia cheiro, não cambia cor, não se evapora, porque 100% essência concentrada. Mas se deixamos uma garrafa de perfume aberta, se evapora, porque tem álcool. Compreendes meu portunhol? Sim. Se não falo árabe? Não. Agora, minha colega se chama Tossam, vai dar para você nossa lista, que temos os produtos egípcios mais famosos. Não vamos tirar tudo, vamos tirar o mais importante, tá bom? O primeiro grupo, o segundo, funciona para perfumar a casa, também para perfumar o corpo. Como funciona para perfumar a casa? Como usamos um difusor. Agora eu vou recomendar você para cheirar o mais famoso. Vamos começar com o número 2, Jasmine. Jasmine. Por favor, seu dedo assim. O dedo assim, por favor, e depois esfrega com outro dedo para cheirar. Agora vamos cheirar o lavanda com difusor para você cheirar. O número 36, o segredo do deserto. São os tamanhos 50 ml, 100 ml, 300 ml, 600 ml. Esse frasco especial também para a viagem. Fecha muito bom, uma fechada plástica, e cada frasco tem uma etiqueta de nome. Lotus, papiro, segredo, depende de nome. Mais rápido para você entender, eu falo preço em dólares? Sim. Dólares? Sim. Bom, por exemplo, 50 mililitros custa 30 dólares. 100 mililitros, 45 dólares. 300 ml, 90 dólares. 600 ml, 140 dólares. De novo, 600 mililitros, 140 dólares. 300 mililitros, 90 dólares. 100 mililitros, 45, 50 mililitros, 30 dólares. Só que eu achei bem interessante que eles faziam essência para botar como climatizador. E eles vendiam também o climatizador. E aí eu achei bem interessante, eu quis comprar, porque se tem uma coisa que eu amo nesse mundo é a essência de baunilha, justamente porque é um dos poucos cheiros que não me dá alergia. E eles estavam vendendo alguns potinhos, alguns vidrinhos de essência, na verdade. Essência, gente, essência super concentrada, tá? Eles passaram um pouco no meu pulso, porque eu tava escolhendo se eu ia levar o jasmine ou baunilha. E assim, isso foi tipo 3 da tarde, 4 da tarde, e ainda tá aqui. Um cheiro muito forte de baunilha. Eu não sei nem se vai sair no banho. Eu tô falando sério. Todo mundo que passou as essências no corpo começou a reclamar no final do dia que tava com o cheiro ainda do perfume. Isso é bizarro. Só que eu achei bem legal e eu queria comprar a essência de baunilha. E o climatizador, na verdade não é o climatizador, é o... Sabe quando evapora? Tipo vela aromática, sabe? O potinho de 50 ml era 30 dólares. Só que se você faz um combo de 4 potes, você paga 90 dólares pelos 4. De 50 ml. E aí eu me juntei com algumas pessoas, a gente conseguiu comprar os 4 potes pelos 90 dólares. E aí eu comprei a minha essência de baunilha. Ela vem nessa caixinha aqui, bem embaladinha, pra não correr o risco de estragar na viagem. Mas olha só, gente, que coisa mais fofa. Eu espero que isso aqui dure eternamente, porque legal que, né, foi um bom investimento, mas 30 dólares não é um negócio barato. Minha essência de baunilha. Ela tá bem lacrada, justamente para viajar. E ela veio numa caixinha própria para viagem. E além da essência de baunilha, como a gente comprou em 4, a gente ganhou alguns brindes. E aí a gente dividiu os brindes entre os 4 que tinham comprado. E eu fiquei com o climatizador. Esse aqui, ele tá até embalado com fita, mas eu vou tirar rapidinho e aí depois eu guardo de volta. Esse aqui é bem mais frágil, tá? Ele é de vidro. Ah, bom, ele tá embalado em plástico, então não vai dar de mostrar muito em plástico bolha. E eu não vou tirar, porque ele é muito frágil. O vidro é bem fininho. Aquele vidro ali da essência, ele é um vidro mais grosso.
E já avisaram, inclusive o cara bateu com o vidro na pedra e o vidro não quebrou. Já avisaram que era o vidro próprio pra viagem. Esse vidro aqui, ele é muito frágil, então eu não vou nem mexer muito, tá? Mas basicamente, lá em Criciúma eu posso até postar no Instagram, e aí vocês fiquem de olho no Instagram, tá? São 2 compartimentos. Aqui embaixo é um compartimento mais largo que você coloca uma velazinha pequenininha. E aqui em cima você coloca a essência. E aí você acende a vela, não tem conexão entre os dois, então é pelo calor da vela aqui embaixo. Aqui em cima vai começar a evaporar, e aí vai ficar o cheiro no ambiente. Eu tô animadérrima pra estudar com isso aqui. E agora eu vou ter que descobrir um jeito de conseguir botar isso aqui de volta e fechar com a fita, pra ficar bem embalado na viagem. E aí, quando a gente foi no mercado, eu vi as mesmas 3 pirâmides e eu queria comprar de novo essas 3 pirâmides aqui, esse combo aqui de 3 pirâmides de pedra separadamente. Só que o cara falou que era 10 dólares. E aí eu falei que não fazia sentido, porque eu tinha comprado uma bolsa com 10 itens por 10 dólares. E ele estava querendo me vender apenas um desses itens por 10 dólares. E aí ele não baixou e no final eu quase fui xingada ali no mercado. Inclusive, ser mulher aqui no Egito é uma situação complicada. Vocês vão notar aqui pelo vídeo que existem alguns tipos de assédio aqui no Egito. Eu não sofri escrachadamente, bom, talvez, quem sabe, na verdade sofri sim, mas não é exatamente o tipo de assédio sexual. Só que os vendedores, eles vão tentar te vender absurdamente. Eles quase que empurram goela abaixo o produto que eles estão vendendo. E eu notei que isso é muito pior com as mulheres. E aí, claro, tem a parte bem, né, melhor, que parece que eles davam mais desconto pra mim, por eu ser mulher, mas tem a parte ruim que eles importunam muito, é muito chato, mas eu já vou chegar nessa parte. Mas, resumindo, evitem comprar no mercado e comprem mais nas pirâmides, eles costumam negociar um pouquinho melhor, inclusive o pessoal do ônibus ficou até chateado porque não conseguiu comprar essa bolsa aqui, tá? Com tudo que vem dentro. E aí, como eu falei pra vocês, o mercado, ele não tem muito segredo, sabe? Porque ele é tudo igual, todas as lojas vendem a mesma coisa, não é bom de negociar, a gente não consegue bons preços lá, mas até comprei algumas coisinhas que não tinham lá nas pirâmides e que até deu pra negociar um pouquinho melhor. Por exemplo, isso aqui na verdade, essa encharpe aqui, minha mãe comprou nas pirâmides e me deu, tá? Isso aqui não foi do mercado não, mas olha só, isso aqui dá até de usar como uma canga. Isso aqui também foi das pirâmides, minha mãe conseguiu negociar 3 dessa aqui por 10 dólares, tá? E aí, ali no mercado, eu aproveitei e comprei mais outra. Porque essa aqui eu achei muito bonita, os detalhes em dourado. Eu não sei se eu vou usar como canga essa aqui, porque ela é um pouco menor, parece. Não é não, esquece. Até assim não dá pra ver muito, né? Mas se eu dobro ela, fica bem mais evidente os detalhes. Eu vou dobrar aqui, que aí fica melhor pra vocês verem. Na verdade, não dá pra ver muito porque eu tava do lado contrário. Aí a gente ignora, né? Agora, mas olhem só. É tudo em dourado isso aqui. Coisa mais linda. Tá até de cabeça pra baixo. 2 horas depois. Agora sim. Além disso, eu comprei também um chaveiro que não tá aqui. Cadê meu chaveiro? O meu chaveiro não tá aqui, mas eu coloquei em algum lugar. Eu sei que eu guardei, tá? Então depois eu descubro. Eu tô sentindo ele por baixo da armação na minha bolsa. Ah, tá aqui, ó. Esse chaveirinho aqui comprei lá também. Foi uma das poucas coisas que a negociação foi realmente efetiva, porque era 2 dólares e eu consegui baixar pra 1. A encharpe ali em dourado eu também consegui baixar 1 dólar, tá? Era 5 dólares e aí eu baixei pra 4. Aqui não vai dar pra ver, mas são vários faraózinhos, bem parecidos com esse aqui. Só que em miniatura e em dourado, pintado de dourado. E aí eu comprei 4, porque eu negociei, comprei pra dar de presente. E aí, como eu falei pra vocês sobre a questão de importunação e ser mulher, etc. Tiveram algumas situações engraçadas, tiveram umas que me irritaram muito como mulher e tiveram umas realmente desagradáveis. O mercado, ele é um lugar com várias lojinhas, todas elas têm praticamente a mesma coisa, preços muito parecidos e é difícil de negociar. E tem muitos vendedores na rua que ficam realmente importunando. Eles chegam em você e começam a te encher o saco até você querer comprar ou até você quase mandar eles fora daqui. E aí que veio o primeiro ponto. Eu notei que você, mulher, sozinha, é mais chato. Porque enquanto eu estava com a minha família, era um pouquinho, 1% menos pior. Segunda coisa que eu notei.
O nosso ônibus, como eu falei pra vocês, ele tem um guia. Só que além do guia, tem mais 2 ajudantes. Esses 2, se eu não me engano, também falam português. Tem um que eu tenho certeza que fala, o outro não tenho tanta certeza porque ele não fala muito com a gente. Mas eu notei que eles estavam meio que fazendo o serviço de guarda-costas. E isso me assustou muito, você precisar de um guia de turismo para falar para as pessoas que você não quer ser importunado. E é por isso que eu falo para vocês agora nesse vídeo, e provavelmente vou reiterar isso mais vezes durante a série. Não venham para cá sem guia. A não ser que seja daqui a alguns anos e as coisas sejam um pouquinho melhores. Mas eu percebi, gente, que realmente, se a gente não tivesse com esses guias lá, a nossa ida daquele lugar seria um verdadeiro inferno, porque em vários momentos os vendedores tentaram nos importunar e eles começavam a barrar esses vendedores, eles começavam a falar em árabe, e aí os vendedores não vinham tanto pra cima da gente. Só que assim, isso já foi um pouco chato além da conta. Com eles lá, eu fico imaginando sem. Inclusive uma situação até que me surpreendeu, quando a gente tava entrando no ônibus, veio um vendedor que quase engoliu a gente, assim, veio pra cima da gente e ninguém queria comprar, ele tava vendendo umas carteiras, todo mundo falando que não, e o cara vindo pra cima começou inclusive até ser um pouco inconveniente, porque teve gente que começou a se afastar de tanto que ele tava vindo pra cima da pessoa, e aí teve que vir esse nosso guia e literalmente puxou ele pelo casaco e empurrou pra fora. E aí começou a brigar com ele em árabe e os dois começaram a bater boca. Então assim, foi uma situação que até me deixou um pouco transtornada, sabe? Não, na verdade não é bem transtornada, mas venham com guia. É isso que eu quero dizer, venham com guia. E aí teve uma situação cômica que foi, um dos vendedores começou a tentar me vender uma caneca, e aí eu falei que não, eu tava com a minha família, tava com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, e aí ele literalmente falou, how can I take your money? E aí eu fiquei, filho? E aí a outra situação, que foi a única situação que me irritou, como sendo mulher, foi que a gente tava andando, como eu falei, minha mãe, minha avó, eu e meu pai, e um dos vendedores perguntou pro meu pai, claro que em tom de brincadeira, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira, por quantos camelos meu pai queria dar a gente pra ele. E aí, não é o tipo de brincadeira que eu acho legal. E aí essa parte foi mais chata, mas assim, foi só uma vez, né? Não que, nossa, foi só uma vez, então vamos tolerar, mas eu achei que ia ser bem mais pelas histórias que contavam. E talvez realmente esteja diminuindo por conta desse investimento no turismo, mas foi uma situação meio chata também, que eu até fiquei olhando com cara feia. Uma coisa que eu notei muito aqui é que, por mais que tenha uma moeda local, que é a libra egípcia, eles não usam muito a libra egípcia com os turistas. A gente tá fazendo todas as trocas, todas as compras em dólar, então a gente paga em dólar e eles nos devolvem o troco em dólar. É uma economia bem dolarizada. Eu nem botei a mão numa libra egípcia ainda. Família, olha aqui à direita, esta vista de Cairo verdadeiro. Olha aqui. Esta rua, família, 24 horas assim. Tudo original. Type Prada, Louis Vuitton. Tudo original. Ele nunca mais voltou, tá bom? Gosto forte de pimentão. Então, me dá azia. Lá em casa também, todo mundo foi, saiu pra ir pro internato. Acho que tá mais salgadinho. Eu saí da oitava série. Tá melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixa seu comentário aqui embaixo, que eu prometo que eu vou responder. Curtir esse vídeo. Não se esqueçam de dar hype após curtir. Se você quiser apoiar esse canal, nós temos formas de você apoiar financeiramente. 85% de todo o dinheiro que vocês mandam para esse canal é convertido de novo em conteúdo para o YouTube. Você pode apoiar por meio de um valor nesse único vídeo, ou então você pode assinar um dos clubes que vão estar aparecendo aqui na tela. Também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram e se inscrever aqui no canal. Beijo, gente, até mais!